Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo para dar início ao último webinar de maio promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Como muitos já sabem, nestes encontros semanais procuramos discutir temas relacionados à gestão de saúde em tempos de pandemia. E hoje vamos falar sobre um dos temas que certamente mais preocupam os gestores: a saúde mental da população diante do isolamento social e da mudança da rotina. Para participar da conversa, eu apresento, neste momento, Dr. Eduardo Tancredi, membro do Comitê Técnico da ASAP, sócio fundador e CEO da iCare Group. Dr. Eduardo é médico com residência em psiquiatria pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e mais de 25 anos de experiência clínica e de gestão. Recebemos também Luciene Marques, novos negócios no Grupo GEA. Luciene é psicóloga neo-reikiana, premiada com Bernache Accor Brasil e atuou no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Para mediar a nossa conversa, apresento o Dr. Fábio. Ele é diretor técnico da ASAP e diretor executivo de valor e acesso na Hospital Care. Médico, mestre em Ciências da Saúde Pública e em Administração de Empresas, com especialização em Finanças. Dr. Fábio também trabalhou em indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, bem como em organizações de saúde pública e privada. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que nos enviem perguntas pelo chat do YouTube. Nossos convidados farão o possível para responder a todos, mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@asapsaude.org.br, que a equipe da ASAP encaminha para os convidados. Mas caso queira contactar diretamente cada um deles, na descrição da live do YouTube, tem o link para o perfil de cada um lá no LinkedIn. Agora eu passo a palavra para o Dr. Fábio, que vai conduzir a nossa conversa. Obrigado, Mara, pela brilhante abertura. Um prazer imenso aqui estar com o Eduardo, com a Luciene. Obrigado novamente, em nome da ASAP, aceitar. Lembrando sempre que a gente tem aí, mandem suas perguntas. Eu, particularmente, estou super empolgado e motivado com esse bate-papo de hoje. Tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para todos. Obrigado à audiência novamente. E vamos começar, né? E para uma perguntinha de abertura, né? Aproveitando aí toda essa influência, né? Notícias em tempo real, excesso de informação, como você, Eduardo e Luciene, enxergam a contribuição ou não dessa globalização para uma pandemia do pânico, se é que a gente pode classificar dessa forma? Eduardo, fique à vontade para começar, por favor. Legal, obrigado, Fábio. Também agradeço a ASAP essa oportunidade de falar de um tema assim, de extrema importância, e é um tema que eu tenho trabalhado aí ao longo da minha profissão. É um prazer muito grande. Agradecer também o pessoal do Comitê Técnico que trabalha aí voluntariamente no sentido de melhorar a saúde da população, melhorar os sistemas de saúde e descobrir novas rotas para isso. Fábio, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: a gente vive hoje a revolução digital, certo? Isso é um fato antes mesmo da pandemia. Mas antes de viver essa revolução digital, a gente viveu há milhares de anos atrás a revolução cognitiva, que foi o que fez a diferença nossa, dos nossos ancestrais, nossos primos chimpanzés de cérebro grande, né? E uma grande diferença que faz que a gente tem dos outros animais, mesmo os mais evoluídos, foi a capacidade nossa de desenvolver a linguagem, né? A gente juntou os sons para formar palavras, as palavras para formar frases e as frases para transmitir ideias, né? E essas ideias são acreditadas pelas outras pessoas, né? Eu estou fazendo isso agora aqui com vocês, vou tentar ao longo dessa webinar transmitir ideias. Acontece que isso daí fez com que, obviamente, a gente desenvolvesse a nossa inteligência, a nossa consciência e a nossa capacidade de planejar. E, sobretudo, de tentar simular o mundo dentro da nossa própria cabeça, né? Somos nós que fazemos os planejamentos sobre o mundo, aquilo que a gente cria e tal.
O que acontece é que, de certa forma, isso obviamente é um lado muito bom, a gente hoje é tão bem sucedido na Terra, mas, por outro lado, trouxe um problema sério. Nós temos uma obsessão muito grande por ter controle sobre as coisas, né? E aí, vamos lá, estamos na era da informação, não só do volume de informação, porque eu imagino assim, o quantos megaterabytes a gente hoje absorve de informação a todo instante, e não é só o volume que já existia, mas na verdade, as pessoas hoje elas querem ser protagonistas dessa informação. Então, elas não querem simplesmente transmitir as notícias ou transmitir as informações, elas querem efetivamente participar dessas informações. E aí, imagina, né? A quantidade de opiniões, de versões diferentes, de conclusões diferentes sobre as coisas. Então, hoje, nessa situação de tanta informação, de tanta conexão, o nosso cérebro tem uma dificuldade muito grande, porque o nosso cérebro ele procura, assim como o nosso corpo, o tempo todo buscar a normalidade, botar uma ordem nas coisas, e as coisas estão em desordem, né? E isso faz com que essa desordem na nossa mente conecte no nosso cérebro primitivo, que é biológico, e comece a despejar e lançar reações de estresse no nosso organismo, né? São reações fisiológicas normais que a gente tem diante da ameaça e do perigo, e nós estamos vivendo isso, né? Resumindo, a situação atual de exposição de tanta informação e exposição crônica ao estresse vai causar problemas de saúde mental, já está causando e vai causar, tá? Essa é a minha opinião. Passo a palavra para a Luciene dar a visão dela. Legal, Eduardo, obrigado. Enfim, muita incerteza, muita expectativa. Obrigada. Por favor, Luciene. Obrigada, doutor Eduardo, obrigada, Zap, Fábio, Mara, pelo carinho, e pela honra de estar aqui com todos vocês. Luciene, infelizmente o seu som está chegando para a transmissão picotado. Vamos tentar desligar o seu vídeo apenas para ver se a gente consegue melhorar o som. Desde o começo, você pode deixar o microfone, mas o vídeo você desligar, para ver se a gente consegue te ouvir melhor. Bom, enquanto isso, Mário, eu queria ouvir um pouquinho mais o doutor Eduardo. Enfim, como é que você enxerga, Eduardo, esse impacto, né? Incertezas, expectativas, né? Essa relação da finitude, que a gente pode dizer, na saúde, né? Das pessoas. Eu não sei se a Luciene ia continuar a apresentação dela, mas talvez até fale o que ela vinha fazendo na linha de raciocínio dela. Na verdade, a questão é a seguinte: a nossa capacidade de criar o mundo na nossa mente e de tentar prever o futuro, ela gera uma série de fantasias, né? Na verdade, nós temos uma fantasia sobre o futuro. A gente acha que o futuro existe. Se você perguntar para o seu animal de estimação o que ele acha de amanhã, ele vai te responder que ele não sabe o que é amanhã. O que ele precisa é comer e ter carinho hoje, né? Então, e essa característica humana, quer dizer, de entender que está fora do controle, que não tem o controle sobre o que vai acontecer, para muitas pessoas gera muito estresse e muita ansiedade e reações fisiológicas. Eu acho que a Luciene vai colocar aí. É isso, vocês estão me ouvindo melhor? Agora melhorou o som? Bem melhor, Luciene. Desculpa, mas eu tive que te interromper porque a gente estava perdendo as suas informações. Ah, que bom, Mas então eu acho que vai dar certo. Acho que dá para a gente seguir. Eu acho que as notícias, elas claramente mexem com as nossas emoções, né? Então, isso faz com que nós entremos num estado de paranoia mesmo, de pânico, porque são muitas informações, às vezes fake news, porque a internet traz para a gente várias informações, né? E eu estava dizendo que eu acredito que esse é um momento em que a gente tem que exercitar a nossa inteligência emocional,
porque a nossa emoção estando mais inteligente, a gente consegue viver num período de isolamento com mais consciência. O isolamento, como a gente percebe, né, nós nunca vivemos isso, né, estamos vivendo isso agora, ele vai contra a nossa natureza humana, né? E acho que a gente está passando por um momento que é uma travessia, né? A gente não tem a projeção do futuro porque existe uma incerteza. E aí entra a questão que o Fábio colocou bem, que é a questão da finitude, é a nossa relação com o tempo, né? Forçando a gente viver no presente. E eu diria que, sim, ter medo é legítimo, né? A gente não estou tirando o medo da pandemia, de estar contaminado, sua família. Eu acho que assim o medo ele é saudável de uma certa forma, mas o pânico não, né? O pânico ele desorganiza, né? O pânico ele é o caos, ele dá para as pessoas uma sensação de regressão e para o nosso organismo ele é uma catástrofe, porque ele somatiza, né? Quando você entra em pânico, você perde a noção, você somatiza inclusive no corpo. Então, lidar com as notícias de forma consciente e equilibrada vai exigir mais e cada vez mais da nossa inteligência emocional. Então, eu acho que é isso que eu poderia contribuir. Excelente, muito bacana. Acho que vocês conseguiram aí trazer opiniões bem interessantes, né? Pontos de vista bem diferentes, mas que se complementam. E vamos aproveitar, então. Tem uma segunda pergunta aqui, que é bem interessante também, e que a gente começa a mudar um pouco, né? Saindo da globalização, pegando o viés dos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, como é que vocês acham que os sistemas estão preparados para o atendimento da saúde mental? Tanto agora, né, na passagem da pandemia, e a perspectiva futura, pós-pandemia. Então, vamos lá, Fábio. É uma pergunta que, para mim, é um grande prazer responder. Tá? Eu vou tentar fazer uma analogia com o dia a dia do surfista, né? O surfista, não sei se alguém aí da audiência já tido essa experiência, o objetivo dele é passar a arrebentação, né? Então, ele tem que passar as ondas que estão quebrando para conseguir chegar lá no fim e encontrar calmaria para depois surfar. E o momento que a gente está vivendo agora é que o sistema de saúde, especificamente na área de saúde mental, ele vinha ali no esforço muito grande para passar as ondas, e a hora que achou que estava entrando um pouquinho de calmaria, começou a vir uma série muito maior, e aí a gente vai sofrer isso daí, tá? O que a gente sabe que, como eu falei, exposição crônica ao estresse, esse estado que a gente não tem noção de quando vai terminar, vai trazer muito problema de saúde mental. A gente já vivia uma epidemia de saúde mental, nós estamos começando a viver uma onda agora nova, né, de quadros novos aparecendo, tudo. Só que, assim, não existe uma estrutura dentro do sistema de saúde que esteja totalmente adequada. E eu não estou falando do Brasil, isso é no mundo todo, tá? Para você ter uma ideia, somente 1% da força de trabalho na área de saúde no mundo é capacitada para atender os casos de saúde mental, né? Quando eu falo de casos de saúde mental, não estou falando dos casos graves de esquizofrenia e tudo, que são quadros, vamos dizer, mais sérios, que exigem recursos muito mais complexos. Mas eu estou falando dos casos que são as depressões, as ansiedades, que são as doenças que mais afetam a população, né? Nós sabemos que o Brasil é campeão de depressão e ansiedade, né? E isso é uma agenda que a gente precisa seguir com urgência. A saúde mental dentro do sistema de saúde ela ainda é vista como um módulo separado, né? É como se você pudesse dividir, olha, o que é mente e o que é corpo. E isso não é verdade, né? O psiquiatra, por exemplo, é visto como o médico de louco, que vai prescrever remédios que vão causar dependência e que, então, ele é o fim da linha do tratamento, né? A gente sabe, por exemplo, aí falando especificamente do sistema de saúde, o SUS,
O SUS ele foca muito no tratamento das doenças mais complexas, isso por uma questão mesmo de opção orçamentária. Ele tem um sistema bom para atender essas doenças, esquizofrenia e tal, mas ele não tem um sistema bom para atender os quadros mais leves e que nem por isso são menos importantes, tá? A minha história é do sistema de saúde suplementar. Quando, se me permitir falar um pouquinho, quando eu planejei abrir a eCare, a gente entendia que a gente tinha que entrar no mercado e construir um sistema de saúde que aumentasse o acesso das pessoas ao tratamento, né? A gente conseguiu fazer isso. Hoje nós temos uma rede grande de 9 clínicas, com um projeto de expansão muito grande, para mais de 200 clínicas no Brasil todo. Mas nós já chegamos também à conclusão de que isso não vai resolver. Isso não vai resolver essa onda que está vindo, porque a gente precisa tratar a saúde mental no mesmo modelo de que se observa, se cuida da saúde primária. Tá? Pois não, Fábio, você quer... Exato, eu acho que você chegou num ponto super interessante. Se você pudesse elaborar um pouco mais essa sua visão, né? Como é que você encaixa saúde mental, atenção primária, dentro aí dessa construção que você está vindo, né? Eu acho que é bem interessante compartilhar. Legal. Então, vamos lá. O que a gente vive hoje? A saúde mental ela ainda é um problema. As doenças mentais ainda são resolvidas com referenciamento para o especialista. Só que a saúde mental não pode ser tratada só pelo especialista. A gente tem que construir ferramentas para que o médico de atenção primária trabalhe na prevenção, na detecção precoce e no tratamento precoce, tá, das doenças mentais. É a mesma coisa que a gente fala hoje. O que nós estamos vivendo hoje? Nós não temos leitos de alta complexidade, nós não temos UTI suficiente. Então, nós estamos tentando fazer o quê? Prevenção, com a atitude das pessoas, e controlar essa epidemia sem ter que usar os recursos de alta complexidade. Então, na verdade, a saúde mental ela tem que ir para a saúde, para o modelo de atenção básica, da mesma forma que a gente cuida do diabetes, da mesma forma que a gente cuida das doenças cardiovasculares. Para você ter uma ideia, Fábio, a depressão ela é reconhecida hoje como uma doença inflamatória. Nós temos o mesmo processo que acontece na pessoa que tem doença cardiovascular, que inflama os vasos sanguíneos, porque acúmulo de gordura e tal, e aí isso causa hipertensão, infarto, essas coisas. Esse mesmo processo acontece com a pessoa que tem depressão. Quem tem depressão tem inflamação que reduz a química do cérebro e, por isso, os sintomas depressivos. Tá? Tanto é que depressão, diabetes, doenças cardiovasculares são doenças completamente unidas, né? Elas estão muito em conjunto. Então, para resumir, nós temos que dar ferramentas para o sistema de saúde de atenção básica, para que esse sistema esteja capacitado para atender. Nós precisamos ampliar o acesso das pessoas ao tratamento de saúde mental. Hoje, já estamos tendo uma velocidade grande de mudança com o advento da telemedicina, tá? Só para você ter uma ideia, hoje o que a gente faz no nosso atendimento, nós já estamos indo para metade dos nossos atendimentos já são em telemedicina e estamos avançando para ser mais ainda, tá? E isso é uma amplitude de acesso, tá? E outra coisa é desenvolvimento de tecnologia, usar a tecnologia para auxiliar o sistema de atenção primária a diagnosticar e tratar esses problemas. Legal, muito bacana, Eduardo. Obrigado aí por compartilhar a experiência aí e obviamente, visão de futuro. Eu queria, vamos ouvir um pouco a Luciene, né? Como é que você enxerga, Luciene, essa questão, né, do impacto no sistema público de saúde, seja ele privado ou público? Como é que você enxerga um aspecto mais psicológico, né? Alguma metodologia, alguma disciplina, enfim, alguma forma diferente de lidar com essa situação? Eu acho que a colocação do Dr. Eduardo ela é super correta, fundamental.
E agora pensar no atendimento público ou privado da saúde mental nesse período, durante a pandemia, acredito que ninguém esteja preparado, né? Nem o setor privado e nem o público. Acho que é um momento bem diferente de incertezas e que o nosso sistema hoje ele está voltado justamente para a patologização das situações, né, das circunstâncias mentais. Então, você vê o indivíduo já com a patologia, né, como o doutor bem colocou, ou esquizofrênico, paranoico, ou depressivo, ansioso, mas a gente precisa entender que as pessoas elas nem sempre estão com a patologia, nós chamamos de neuróticos, né? E essas pessoas precisam tratar da saúde mental de uma forma que, dentro da atenção básica do sistema, possam ser acolhidas, entendidas, compreendidas, e isso independe da questão da desigualdade social em que ela se encontra, né? Porque muitos são esquecidos. Ainda quando você tem um contexto de apoio, uma rede de apoio, você consegue se sentir um privilegiado, né, nesses tratamentos. Mas quando você não tem uma rede de apoio, e aí fica realmente à mercê do Estado, muitas vezes essas pessoas ficam até mais comprometidas, não conseguem lidar com as suas emoções. E eu acho que pensar em preparo, sim, numa rede multidisciplinar, e aí pensando na nossa categoria, hoje nós temos a emergências e desastres, que é um braço da psicologia, que tem se preparado desde o desastre de Mariana, acho que um pouco antes até, mas após a barragem, esse braço da psicologia, que é emergências e desastres, vem se preparando com grupos de estudos para poder suportar esses momentos de traumas, né? Esses momentos complicados, né? na nossa rotina. Em virtude da pandemia, isso tudo está sendo muito recente, então está tudo sendo muito estudado, qual é o tipo de vertente que vai abordar, quais são os profissionais mais aptos para poder entrar nesse momento, porque você não vai lidar com uma pessoa com patologia, você vai lidar com uma pessoa com medo legítimo, real, da situação do Covid, né? E ajudar as pessoas, inclusive, a enfrentar o luto, né? O luto das suas famílias, muitas vezes, e talvez nem só o luto pela perda de um ente querido, mas talvez o luto pela perda da economia, do trabalho, do desemprego. Então, temos aí muito que desenvolver na área de sistema, tanto saúde pública quanto privada na saúde mental, sem dúvida nenhuma. A gente está se aproximando aí, né, de meia hora de live, já temos participações. Eu só queria lembrar a nossa audiência, né, até justificar a ausência do vídeo de dos participantes, da Luciene, por conta do sinal, né, então, para que a gente possa ter aí acesso ao conteúdo, então a Luciene está apenas só com o áudio, sem o vídeo, mas assim, brilhantemente participando aqui da nossa live, né, então... Lembrando que a gente está aí já se aproximando de meia hora, já temos perguntas e eu já vou passar aqui a atender a nossa audiência, agradecendo a Sofia Martins. A Sofia faz uma pergunta referente: os dados sobre saúde mental já eram alarmantes. E ela diz: vocês acreditam que a sensibilidade para esse fator irá encontrar um caminho de escuta e intervenções no nível macro corporativo para além desse momento de vulnerabilidade em massa? Será que com o agravamento após a pandemia teremos chance de quebra de estigma em torno da busca com cuidados psiquiátricos? Esse é um grande desafio. Temos aí a participação da Sofia. Posso responder, então, Fábio? Claro, por favor. Tá por bom. favor. Sofia, agradeço a pergunta, isso é uma pergunta muito boa mesmo. Com certeza, como eu falei, já vínhamos passando por uma epidemia de saúde mental que vai se agravar. Eu acho que esse processo de sensibilização, né, das pessoas, não só das pessoas, mas das organizações de saúde,
ele já vem acontecendo, ele já vinha acontecendo. Talvez o que nós vamos ter agora é que, por conta da epidemia, a gente sabe que uma série de processos já estão acelerados de mudanças na sociedade, né? Tirando o lado ruim da epidemia, a gente enxerga que algumas coisas virão para ficar. Eu acredito que sim, porque esse dado de saúde mental ele é muito importante. Os estudos em pandemias, eles não são muito... Nós não temos grandes estudos, porque, na verdade, começou a se dar atenção à saúde mental durante as pandemias em 2003, na epidemia ou na micropandemia que teve de SARS-CoV lá na Ásia e no Canadá. Então, foram os primeiros estudos que tiveram. E, realmente, assim, o que a gente sabe é que vai aumentar, tanto na população, não só na população exposta, na população que teve perdas, como a Luciane falou, de luto e etc., mas, sobretudo, nos profissionais de saúde, há previsões de 30% a 40% de aumento de diagnósticos de transtornos mentais em profissionais de saúde, e na população em geral, mesmo que não acometida, só aquela população que está vivendo a situação, vivendo as informações e desorganizando a cabeça, né? Então, eu entendo que sim, nós teremos aí uma melhora que já tem muitas empresas ou muitas até operadoras de saúde que já têm preocupação sobre a saúde mental, seja do ponto de vista de custo, porque não tratar a saúde mental, não tratar ou não prevenir agravamento de doenças mentais gera um custo enorme, todo mundo sabe aqui, todo mundo fala isso empiricamente, a gente sabe que, poxa, a pessoa está com câncer porque ela se entregou, ou a pessoa baixou a imunidade porque está muito nervosa, está estressada. Todo mundo comenta muito isso, mas quando se fala, olha, vamos tratar ou vamos abordar isso, aí vem realmente esse estigma, que parece que a cabeça está separada do corpo, e ela não está. É por isso que eu falo e volto a dizer, nós temos que inserir saúde mental, e aí talvez até não colocar muito na questão focada na psiquiatria, mas a saúde mental tem que estar na atenção primária, e eu acho que agora a gente vai ter, sim, um canal de abertura muito maior. Legal, Eduardo, obrigado. Eu tenho aqui uma próxima pergunta também. Eu queria fazer aqui para a Luciene, de um dos participantes. Como que você enxerga, Luciane, como é que pode, né? Como é que a gente pode amenizar o estresse dos colaboradores, né? Que muitos estão em home office, e para se manter também produtivo nesse momento? Obrigada pela pergunta. Eu acho que algumas práticas diárias são extremamente importantes para a gente poder exercitar, né? Então, manter uma boa rotina no horário de dormir, de acordar, a atividade física, toda essa importância com a saúde primária, ela tem que ser relevada, né? E reafirmada a todo momento. Eu acho que o home office ele traz coisas muito boas, entre lidar com o seu dia a dia de trabalho e poder estar próximo, perto da família, e eu acho que isso tem que ser um ponto de vista muito positivo. E agora, um lado que muitas vezes não é bem visto é porque você acaba se perdendo na rotina. Então, faça o seu cronograma diário, né? Tenha as suas metas diárias, isso é super importante. Isso faz com que você entre em contato com o seu presente. Estando em contato com o seu presente, você entra em contato com o seu corpo. Isso traz uma consciência, corpo e mente, que faz você ficar presente. Eu acho que alguns momentos de respiração, meditação, atividade física, sem dúvida nenhuma, alimentação saudável. Então, a relação entre home office e pandemia, ela trouxe uma inovação para o mundo, né? Já vínhamos trabalhando com a questão do home office e agora, oficialmente, muitas empresas estão, né, na prática do home office, e isso leve, né? Primeiramente trabalhando aí com as nossas emoções muito inteligentes, ou seja, de inteligência emocional. Então tem que ser leve, tem que ter rotina, tem que ter práticas de atividades saudáveis.
Isso vai manter você consciente, o tempo todo presente, o tempo todo com você, né, com as suas atividades. Eu acho que é isso. Agora, doutor Eduardo, o senhor gostaria de contribuir com essa... Só queria complementar um pouquinho a brilhante explanação da Luciene, concordo com ela, o home office veio para ficar. Eu tenho notado muito as pessoas, o que a gente percebe é que as empresas perceberam que as pessoas trabalham melhor em home office, melhora muito, é possível melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, né? A gente pensar em grandes cidades, quer dizer, o que a gente vai diminuir do estresse das pessoas para se deslocarem para o trabalho, você imagina que tem gente que perde 3 horas por dia, né, no deslocamento, e não é um deslocamento tranquilo, é um deslocamento em estresse mesmo, transporte coletivo lotado, trânsito e assim por diante. Então, isso com certeza vem para ficar, mas eu só queria colocar um ponto muito importante que vai de encontro com o que a Luciene falou. É necessário que as pessoas aprendam a trabalhar em home office, porque o home office, na verdade, quando você trabalha fora, que você vai para uma empresa, você acorda todo dia, você sai do teu ambiente de família e vai para o teu ambiente de trabalho. Isso faz uma diferença para o teu cérebro, porque o teu cérebro identifica que você está mudando de problemas. Eu vou para o problema do trabalho e depois eu volto para o problema da casa. A gente sabe que já as pessoas já tinham dificuldade de desligar do trabalho nesse sentido. Então, a situação do home office é que você junta tudo no mesmo ambiente. Isso dá uma dificuldade para o cérebro dele identificar. Então, essas questões que ela falou, organização de espaço e organização de tempo. As pessoas têm que tomar muito cuidado com extensão do tempo que elas trabalham, e aí eu acho que as empresas vão entrar vão regular isso daí junto com o governo e trabalhadores, porque senão a gente corre o risco de ver uma situação que já vinha acontecendo antes, que é o burnout, ou o esgotamento do trabalho, que são as pessoas que não conseguem desligar de problemas do trabalho quando vão para casa, né? E vivem aquilo. Então, essa organização é muito importante. Sempre lembrando, o cérebro precisa do sentido de ordem, de ordenação, de normalidade. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, principalmente para o momento em que a gente está vivendo agora dos noticiários, né? Como em relação às fake news, é a Gina Montiel que ela quer saber, em relação às fake news, com a nossa saúde mental, como lidar com elas? Eu acho que essa é a resposta que vale $1 milhão, viu? Excelente pergunta da Gina. Estou curioso para ouvir aí também o Eduardo e a Luciene. Para mim, é simples. Eu acho que a gente tem que selecionar a fonte. Se você não consegue identificar qual é a informação adequada, selecione a fonte. No momento que a gente está trabalhando que é o desconhecido, a epidemia, apesar da ciência e da medicina conhecer como é que funcionam as epidemias, como é que é a epidemiologia, né? Esta ninguém conhece ainda. Ninguém conhece exatamente como é que é esse vírus e qual é o tratamento, etc. Então, escolhe fonte segura. Escolha a fonte segura. Não fique pegando informação em rede social. Lembrando o que eu falei logo no começo, as pessoas hoje elas querem protagonizar a notícia. Elas querem fazer a notícia. Elas querem pegar o celular, se filmar no meio da notícia e produzir isso. Então, cuidado. Tem muita gente que nem olha, nem lê direito e transmite manchete em rede social. Então, a melhor coisa para lidar com fake news, escolha a fonte confiável. E outra coisa, escolha o tempo que você vai dar no teu dia a dia para ouvir ou para se informar ou para ter notícias, né? Não dá para você ficar o dia inteiro ouvindo notícias. Você não vai controlar nada com isso, né? Tem coisas que estão muito além da nossa capacidade de controlar. Então, o que a Luciene falou, foca em você, foca em agora, naquele momento que você está. Organiza a tua vida, organiza o teu espaço
e foca na tua individualidade. Esquece que tem problemas que ninguém vai conseguir resolver, por mais que ache que vai resolver. Então, zero fake news, corta. Tá? Oi, Luciene, se você puder também dar a sua contribuição para a gente. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a pergunta, agradecer a Gina, muito querida, e dizer que realmente lidar com as fake news, e na verdade lidar com as notícias de forma geral já é difícil, né? Com fake news, então, fica mais complicado. Mas é isso, em complemento ao que o doutor Eduardo está trazendo para a gente, nós temos que estar conscientes, né? Conscientes e interpretar exatamente aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, não é absorver aquilo que trazem para a gente, é fazer uma seleção, um filtro das informações que estão vindo e selecionar aquilo que realmente você precisa. Isso é estar presente em contato com você, porque se eu preciso da informação a respeito do que é uma ansiedade, eu vou buscar informação sobre ansiedade e eu vou estudar não uma única fonte, mas várias fontes, livros, internet, consultar profissionais de saúde respeitados, como o doutor Eduardo, por exemplo. E se eu estou em busca do que é a Covid, eu vou buscar livros que falem a respeito de pandemia, eu vou buscar informações fidedignas para que eu tenha uma consciência do que é aquele assunto. Agora, veja, se eu estou na minha casa e eu recebo no WhatsApp uma informação que eu não acho interessante, que eu não acho relevante, ou que eu não preciso daquela informação, eu faço um filtro, né? Eu falei, olha, não preciso dessa informação no momento, não é algo relevante na minha vida, eu não preciso repassar essa informação. Agora, se você quer pensar no coletivo, a gente pode pensar no coletivo de forma solidária, porque, como eu disse anteriormente, nós estamos pensando numa situação onde nós estamos sendo extremamente privilegiados no conforto do nosso lar, no nosso home office, com o nosso trabalho seguro, mas existem pessoas com algumas necessidades tão básicas que não têm nem acesso à informação. Então, acho que se a gente pode ajudar fazendo um filtro com essas fake news, eu acho que pensando solidariamente como a gente vai ajudar o próximo de uma forma mais efetiva, né, consciente e equilibrada, do que só repassando mensagem e informações que nem sempre são bem-vindas, né? A gente acaba recebendo essas informações sem ao menos precisar delas, né? Então, primeiro, busque as suas informações para aquilo que você precisa no momento. E segundo, acolha as pessoas que precisam de ajuda de uma forma solidária e consciente. Acho que é isso. Excelente, super obrigado. Eu aqui estou adorando esse bate-papo. É uma pena, né, que está chegando já no final, mas antes da gente caminhar, a gente ainda tem mais um tempinho, e aí eu queria pegar um pouco assim, uma vertente mais prática, né, aquela vertente do dia a dia. Algumas coisas tanto o Eduardo como a Luciene já trouxeram para a gente, mas pode repetir, não tem problema, fiquem à vontade, mas que dicas que vocês dariam, né? Bem práticas mesmo, que a gente pudesse sair dessa live e já começar a praticar, no sentido de preservar a nossa saúde mental diante dessa situação e que também seja um aprendizado, né, para outras situações, né, que a gente vai acabar tendo que lidar durante a vida, né, no futuro, sem dúvida alguma. Eu vou emendar aí, doutor Fábio, na sua pergunta para os nossos convidados, até um dado alarmante, né? O índice de divórcios, infelizmente, aumentou durante a pandemia, né? Isso é uma realidade, enfim.
Então, algumas pessoas até brincam, né? Falando assim, as pessoas passaram a se conhecer melhor, né? E aí acabaram se afastando e tudo mais. E por um outro lado também, quem já era divorciado e tinha aquela guarda compartilhada da criança, acabou se juntando em prol do filho para poder dividir esse ambiente e tudo mais. Então, assim, o que leva, né, esse confinamento a gente ter uma dinâmica com o outro em casa? É o animal de estimação, é a criança, é o trabalho, é o marido, é a esposa. Então, assim, como lidar com todo esse aparato e home office? E pandemia? Excelente, Mara. Se eu puder, vamos lá, vou aproveitar e daí já fazer minhas considerações finais aqui. Respondendo primeiro a pergunta da Mara. Mara, essa situação de home office agora, atual, ela não é uma situação padrão, tá? Como eu disse, não existe uma separação uma ordenação, uma separação muito clara entre vida profissional e vida familiar e tal. E é óbvio que, por exemplo, falar sobre divórcios, né? Todo relacionamento, ele é uma complementação. Você começa a viver muito o tempo todo junto, isso não é a normalidade da nossa vida. A gente sai, vai para trabalhar, vê amigos e etc. e tal. Então, muito provavelmente, alguns casais que já vinham em conflitos estão agravando esses conflitos. Administrar os filhos, né? Eu tenho visto muitos casos assim, de casais, sobretudo casais jovens que trabalham, os dois trabalham, tem que administrar essas questões, porque tem filhos pequenos que muitas vezes não entendem a situação, ela tem que ser uma coisa combinada, né? Lembrando sempre, bota ordem nas coisas, vamos criar combinações, vamos fazer acordos, né? O pai e a mãe, olha, uma hora todo mundo tem reunião, todo mundo está em web meetings e etc., mas, olha, vamos distribuir um pouco essas tarefas que tem que ser para aliviar todo mundo, né? Por fim, uma coisa que eu acho que é assim, fundamental é que as pessoas entendam que o momento agora é um momento natural. Todo mundo está passando por ansiedade agora, todo mundo está estressado agora. Não é só quem tem problema de saúde mental, é porque o mundo está estressado, o mundo está em desordem. Então, muita gente vai ter sintoma de ansiedade, mesmo que nunca tenha tido nada, vai sentir. É uma fase de adaptação. Vai passar, uma hora vai passar. Nós só não sabemos quando. Todo mundo tem a capacidade de lidar com isso. Algumas pessoas vão envergar e não vão conseguir voltar à normalidade, né? Outras pessoas vão quebrar. Então, é preciso identificar. Olha, se você percebe que esse nível de ansiedade, ou que você esse nível de sintomas que você possa estar tendo, por exemplo, insônia, sintomas de palpitação, respiração curta, se você estiver abusando, isso é uma situação muito grande agora, de abuso de álcool, as pessoas ficam em casa e falam, eu vou beber, né? Vou beber, eu não posso ir para o boteco, eu bebo em casa, e aí começa a virar uma situação muito rotineira. Aí é bom acionar um pouquinho o botão de alerta, e não que isso signifique que você vai ter que fazer um tratamento com remédios ou tudo, mas procura um serviço. Existem canais, né? Tem muitas empresas que estão criando esse tipo de canal para que as pessoas se consultem em telemedicina ou em teleorientação, que seja, mas busquem esse tipo de ajuda, é muito importante, tá? E, em geral, a minha mensagem é isso, ordenação. Tentem botar ordem, mas ordem naquilo que você pode influenciar. Não dá para ordenar o problema como um todo. Efetivamente naquilo que você vai fazer e que vai influenciar algum resultado. É dentro da tua casa, é na tua família, é entre os seus, tá? E, por final, eu gostaria de pedir para todo mundo, se gostaram do nosso papo aqui, fazer bastante curtir aí, dar bastante like para a gente poder repetir aqui. Tá? Eu acho que é um tema muito extenso para a gente falar em pouco tempo. Excelente. Muito obrigado. De repente, se a gente tiver uma audiência que curtiu bastante, quem sabe uma segunda live com o mesmo tema, né? Tem bastante. Com certeza. Luciene, por favor, estamos aguardando aqui agora as suas dicas para a gente. Obrigada, Fábio.
Bom, em relação à organização, o doutor Eduardo falou brilhantemente. Acho que precisamos ter organização. E com isso, independente de estarmos em home office, trabalhando com a família, né? E aí com filhos pequenos, sem ajuda doméstica, ou estarmos trabalhando fora, as interrupções do nosso trabalho no dia a dia, elas acontecem. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho e eu estou editando um texto ou fazendo uma comunicação, eu não posso impedir que o meu colega do lado me cutuque, me pergunte alguma coisa, ou que chegue o chefe me pergunte ou me peça alguma orientação, e isso são interrupções que nós temos no nosso dia a dia. No home office não é diferente. Se você está com criança em casa, você está trabalhando, e aí o seu filhinho vem te perguntar alguma coisa, ou vem contribuir com o seu estresse no trabalho, vamos dizer assim. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas situações, e assim como nós somos interrompidas no ambiente de trabalho, nós também somos interrompidos no home office. E a gente aprende a lidar com isso, né? Agora, em relação às minhas dicas, eu sou psicóloga neo-haitiana, né? Então, eu tenho aí uma caidinha para a psicoterapia corporal. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês muito válida e que muitos de vocês já conhecem, mas a primeira de todas é a respiração. Então, a todo momento, respirar profundamente, sempre num momento de estresse ou que os pensamentos estejam indo além daquilo que você precisa, voltar-se para si mesmo, fazer uma conexão entre o seu corpo e a sua mente, sentir o seu rosto, a sua face, sentir o seu pescoço, dar aquela alongada no tronco com a respiração, fazer movimentos, né, nas articulações. Nós também trabalhamos com ground. Ground é quando você coloca os 2 pés no chão, que se chama aterrar, e faz o movimento de alongamento do corpo, entrando em conexão entre corpo e mente. Vibrações são extremamente importantes, então, sentir a pulsação do seu coração, sentir o seu sistema digestório, isso tudo é muito importante, fazer essa ligação entre corpo e mente, porque a somatização, ela acontece a partir daí, né? São os estresses que a gente tem no dia a dia, transmitindo isso para o corpo e faz com que a gente fique tenso. E aí, aliviar essas tensões, elas são extremamente importantes dentro da psicoterapia corporal. O que tem me ajudado bastante no dia a dia também, além dessas dicas, é manter a minha rotina. Então, acordar no mesmo horário, tomar o meu café com a minha família, sentar no meu notebook, no meu home office para começar o meu dia de trabalho. Ter o horário de almoço e ter o horário de encerrar o expediente é muito importante. Eu evito circular pela casa, eu procuro sempre no meu horário de trabalho estar aqui dentro do escritório e só circular pela casa realmente quando eu preciso buscar alguma coisa, tomar uma água, tomar um café. E tem me ajudado bastante ter uma meta no final do dia. Então, assim, para hoje eu quero terminar tal trabalho, escrever tal texto e quero me sentir bem no final do dia, fazendo o roteiro que eu escrevi no início do dia. E isso tem me ajudado bastante, porque eu termino o dia com uma sensação de dever cumprido. E aquele estresse, daquela tensão da rotina do dia acaba se aliviando, e aí, obviamente, que eu entro em contato com a família, e aí também é um outro ambiente de relaxamento. Mara, sobre os divórcios, eu vou dizer para você que a recíproca é verdadeira, tá? Eu conheço muito casal e tenho participado aí de algumas sessões terapêuticas com família, onde os casais têm se conhecido mais, tá? Inclusive, recentemente, um amigo meu falou assim: olha, eu percebi que a minha mulher é maravilhosa. Nossa, por quê? Porque eu estou tendo oportunidade de conversar com ela. Então, veja, a recíproca também é verdadeira. Bom, gente, vai chegando para o final, as perguntas estão chegando aqui. Olha, tem uma pergunta da Luciene Justi. Como vocês acham que as empresas podem contribuir neste momento para amenizar o estresse de seus colaboradores em home office e também para aqueles que se mantêm em produção? Aí uma pergunta para a gente já tem 9 minutos. Vamos lá, dá tempo. Vamos ser mais. Eu já tinha me despedido, eu volto.
Primeira coisa, eu acho que as empresas elas precisam entender isso, né? Elas precisam entender essa questão do equilíbrio emocional, né? Do que as pessoas estão passando. As empresas precisam se adaptar, elas precisam entender que o modelo de entrega de trabalho mudou, né? E então existem alguns líderes que ainda estão com aquela coisa de eu preciso ficar monitorando o cara para saber se ele entrou, se ele está, quanto tempo ele está ligado ou não. As empresas precisam definir regras, tá? Eu já vejo muita empresa agora que falou, olha, chegou no fim do dia, sei lá, 18 horas, corta, você não tem mais acesso à rede, você não vai poder mais trabalhar. E eu acho que o principal, as empresas, através dos seus sistemas de saúde, têm que oferecer aos seus colaboradores um canal. Eles têm que ter esse canal. Muitas empresas já estão desenvolvendo isso, que é um canal, tanto um canal de informação, que pode ser, não necessariamente você precisa a pessoa se conectar diretamente, mas você ter, por exemplo, dentro daquilo que a gente falou das fake news, você criar mecanismos, mesmo que digitais, para falar, olha, essas são as informações corretas. Não só as informações sobre doença, epidemia, mas sobre o que vai acontecer no nosso dia a dia. Mais uma vez, voltando para aquele tema de que o cérebro precisa de uma ordenação. A gente precisa ter uma noção de como as coisas vão ocorrer. Então, as lideranças, isso desde da alta liderança até os níveis mais baixos, precisam dar essa segurança para o colaborador e estabelecer essas regras. Eu acho que esse é o maior desafio. E daí, assim, isso independente de pandemia ou não, empresas devem comprar a ideia de que saúde mental é bom para o colaborador e é bom para a empresa. É bom para a produtividade da empresa, é bom para a economia de recursos. Então, as empresas precisam investir seus esforços em saúde mental, hoje e depois da pandemia. Complementando e muito inteligente isso que o doutor falou, as empresas precisam investir em saúde mental de um modo preventivo, né? Eu acho que hoje o que existe muito nas empresas é olhar a saúde mental como um modo paliativo, então para o depressivo, para o ansioso, para o burnout, e eu acho que não é isso, acho que a saúde mental ela tem que ser vista de um modo preventivo, as pessoas precisam aprender a lidar com o seu corpo e com a sua mente, volto a falar sobre a inteligência emocional, estar consciente, relacionado com você mesmo, fazendo uma autorreflexão, buscando ferramentas inúmeras que temos no mercado, buscando profissionais adequados que possam avaliar o seu caso, buscando ajuda, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, uma separação, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, ou até se você tiver com alguma questão emocional que não consegue ser trabalhada, você procura a psicoterapia, você procura um profissional adequado para você poder trabalhar essas questões. É muito importante trabalhar do modo preventivo, evitando que chegue a uma doença, né, doutora? Acho que chegar no nível de estresse, de ansiedade, de depressão, com diagnóstico de transtorno baseado no DSM-5, não é a melhor circunstância, né? Então, se as empresas pudessem atuar mais nessa questão colaborativa de atuar com os seus profissionais de forma mais leve e transpor para eles projetos de saúde mental cuidando preventivamente deles, seria muito melhor do que cuidar através de um paliativo que seria uma medicalização ou até uma internação psiquiátrica, né? Se eu puder dar só uma complementada rápida, concordo com a Luciene, está dentro daquela linha que eu falei, a gente tem que tratar, na verdade, a gente tem que ter essa linha, essa lógica do atendimento primário, que é prevenção e abordagem rápida, mas tem disponibilidade, a gente tem trabalhado com muitas empresas, projetos e projetos de gestão em saúde mental. A ideia central é que a empresa tenha uma cultura
de saúde mental. Uma cultura de saúde mental significa que ajudar as pessoas a perderem o preconceito. É informação de qualidade, informação que tira preconceito e ajuda as pessoas a buscarem o caminho correto. Pessoas podem, sim, adoecer, tá? E assim, nós sabemos que a prevenção acontece, mas vão ter pessoas que vão adoecer. E as pessoas que adoecerem, elas precisam também ter esse canal. Então, acho que cabe para grandes corporações, grandes empresas, dar esse direcionamento para as pessoas. É um auxílio muito grande para quebrar preconceito e para quebrar barreiras, tá? Pessoas que têm que tomar medicação, têm que tomar medicação. Tem pessoas que só precisam fazer psicoterapia, tem pessoas que só precisam tomar remédio, tem pessoas que precisam fazer as duas, tá ok? Mas é muito importante não ter o preconceito, tá? Não, Eduardo. Bom, infelizmente, o tempo passou rápido demais. Uma pena. Espero que vocês tenham curtido, como eu aproveitei demais aqui. Então, em nome da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, Eduardo, Luciene, super obrigado pelo tempo, pelos ensinamentos, troca de experiência. Foi muito bacana. Mara, mais uma vez, queria agradecer seu apoio com a gente. Obrigado. E quem sabe a gente não faz uma próxima live com esse mesmo tema, que é super amplo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação. Agradeço também a participação dos nossos convidados, doutor Fábio, doutor Eduardo e Luciene. Essa live foi mesmo muito especial. Sigam a ASAP em nossas redes sociais e se inscrevam no canal e continuem acompanhando as nossas próximas lives, sempre às quintas, ao meio-dia. Um abraço e até o nosso próximo encontro.